Atrás, na câmera. Boa noite, Diniz. Jonatas Santos, canal BTB Esportes, também falando ao vivo pela Litoral News. A minha pergunta, além da avaliação sobre essa classificação, até fazendo um paralelo, essa semana o Abel Ferreira deu uma declaração ligada ao John Arias, que no Palmeiras ninguém vai jogar pelo nome, e sim por quem está vivendo o melhor momento. Queria perguntar a você se hoje no Vasco, o melhor momento, quem pede passagem para ser titular é o Rojas e o Spinelli, já merece essa titularidade? E, paralelo a isso também, porque o Coutinho não voltou para o banco de reservas no segundo tempo. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu também boto quem eu acho que vai fazer o Vasco render melhor. Não é novidade, minha vida inteira eu fiz isso. E o Spinelli entrou bem hoje, muito bem, fez o gol, não só o gol, muita disposição, lutando e se apresentando para o jogo. E o Rojas entrou bem de novo. Então o Rojas já jogou de titular e, como até fui questionado por um de vocês, na entrevista passada, ele entrou bem e ele vai ganhando condição, como aconteceu com o Andrés Gomes, processo natural. O Rojas está aqui há um mês, praticamente. Então é natural, ele não está aqui há um ano, está aqui há um mês e está se adaptando, e o jeito dele de jogar também ele tem a ver com as ideias que eu penso sobre o jogo de futebol. Então a tendência dele conseguir e cada vez mais ganhar espaço se ele mantiver isso que ele tem feito nos jogos e nos treinamentos. E a outra pergunta qual que era? O Coutinho não voltou para o banco de reserva. Ele não estava bem no jogo, não estava legal e ele resolveu tirar. Diniz, boa noite, Thiago Tostas, parabéns pela classificação. Contra os times de baixo investimento, jogar com 2 pontas abertas, que dá margem para contra-ataque, não é um erro? Não, acho que o erro não foi esse, né? Se tivesse sido o erro, o segundo tempo tinha sido igual ao primeiro. O erro nosso foi jogar um primeiro tempo muito parecido com o que a gente fez com o Flamengo já esse ano. Terrível, sem margem de fazer um mínimo de análise positiva. Muito mal no primeiro tempo, em todos os sentidos. Mal tecnicamente, mal taticamente e principalmente mal animicamente. O segundo tempo do time foi ok. É difícil jogar. O Volta Redonda não é um time ruim, é um bom time. O Volta Redonda jogou contra os titulares do Botafogo, perdeu de 1-0, teve um gol anulado, teve mais umas 3 ou 4 chances claras de gol. Então não é um time ruim. E vocês que aqui do Rio de Janeiro acompanham, Volta Redonda. Eu joguei contra o Volta Redonda em 2023, o Fluminense foi campeão carioca, em cima do Flamengo, campeão da Libertadores, e perdemos 2 vezes o Volta Redonda. 2 vezes. Então é um time que sempre bem organizado, com bons jogadores, no caso de hoje, jogadores com muita disposição física, com muita velocidade e um time bem treinado. Então, a partir de hoje não ia ser fácil. A gente entrou de uma maneira achando que ia ganhar de qualquer jeito e a gente virou perdendo de 1-0 e podia ter virado perdendo de 2. A verdade é essa. E no segundo tempo, todavia, era para a gente pedir para ter feito 3, 4 gols. E a gente não ofereceu contra-ataque quase nenhum para o Volta Redonda. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou inúmeras vezes da importância da manutenção da posse de bola e de construir o jogo de trás para não entregar a bola para o adversário facilmente. Perguntando no primeiro tempo especificamente, quando o Vasco cruza inúmeras bolas com o Brenner e o Coutinho dentro da área, você não acha que é uma forma de entregar a bola para o adversário facilmente? Jogadas que raramente dão um gol. E, se me permite, em relação ao jogo de hoje, em algum momento você pensou na possibilidade de ser mandado embora ou de pedir demissão em caso de desclassificação hoje? Obrigado. Nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube. Minha carreira ela é marcada, quando eu estou num clube como tive no Vasco, receber convites para sair e nunca deixei um time. Bom, se acontecer alguma coisa, provavelmente um dia eu vou ser mandado embora. Dificilmente vai acontecer de pedir demissão. Em relação ao primeiro tempo? Só me recorda que eu vou te responder. Eu não acho que não é questão de entregar a bola para o adversário com o Brenner. A gente se você avaliar, contra o Chapecoense, a gente fez um gol de cruzamento, ou do Botafogo também. E
E uma das coisas é a gente preencheu mal a área no primeiro tempo. Você não faz gol só porque você tem jogador alto. Você faz gol quando você preenche bem a área. No primeiro tempo a gente fez tudo errado. Quando a gente cruzava, não é que aí tinha o Brenner e o Coutinho às vezes na área. Quando você tem um volume maior de jogadores na área, você tem que ocupar a área com jogadores e ter gente no rebote para evitar o contra-ataque. E quem está atrás, como a gente fez contra o Juventude, contra o Chapecoense, por exemplo. A gente também cruzou muita bola, finalizou bastante. O Nuno, contra o Bahia, já era para ter feito o gol de empate, o Nuno cabeceou, o Brenner cabeceou. Bolas importantes. Não é uma questão só de altura, é uma questão de preenchimento da área, de o time ter organização, faz parte da organização ofensiva. De quando vai cruzar, você saber ocupar bem a área e ocupar bem a zona do rebote para evitar os contra-ataques. Diniz, boa noite. Amadeu dos canais. Na torcida vascaína, Amadeu Vasco. Desculpa a voz, que eu estou meio gripado. No primeiro gol, o único gol do Volta Redonda, a bola estava no ataque do Vasco, um erro ali, né, uma tabela que foi entre o Nuno ali, o Brenner, e um contra-ataque. E essa recomposição não foi uma recomposição justa. Eu acredito que você, nos seus treinamentos, deve falar sobre essa recomposição rápida. E o Vasco tomou um gol num contra-ataque e já tomando o segundo gol no primeiro tempo ainda. Esse ajuste, quando você vai para o intervalo, você tenta conversar com esses jogadores, inclusive o Barros hoje não estava numa boa noite, né? Errou muitos passes, e essas bolas entre linhas, esses passes. Tem alguns jogadores do Vasco que a gente ali, quando fica ali na cabine, no alto, a gente vê que os jogadores parecem que têm um medo de passar, dar o passe entre linhas, aí volta essa bola para o zagueiro para o Léo Jardim. Isso você chama a atenção, se você me permitir, o Adson, que quando o Adson saiu pelo problema de lesão dele, ele vinha numa temporada boa, ele está voltando bem, vai voltar, como é que está o Adson? Então, parabéns pela classificação, tá, professor? Não, obrigado. Eu acho que o Adson a gente tem que ter cuidado. O Adson, na realidade, ele teve um problema, operou uma vez, depois operou a segunda vez, né? Então o Adson teve 2 fraturas sequenciais. Ele estava muito bem antes dele machucar a primeira vez. Aí na segunda vez, quando eu cheguei, ele estava se recuperando, e quando ele estava ficando bem para jogar, ele machucou de novo. Então ele fez um outro tipo de cirurgia e ele está treinando com a gente, ele não está conseguindo treinar ainda sequencialmente todos os dias, então a gente tem que administrar a carga para não ter problema. Então o Adson a gente tem que ter um pouco de calma com ele. Em relação ao contra-ataque, o Chapecoense jogava de uma maneira muito parecida com o que jogou hoje o Volta Redonda, e a gente sabia disso, que era uma possibilidade que eles jogaram assim contra o Botafogo também. E foi um contra-ataque muito fácil de ser evitado. Contra a Chapecoense a gente não teve nenhum problema de contra-ataque. E hoje a gente teve porque a gente estava com uma postura muito displicente, achando que não ia acontecer nada. Errando muito passe, quando ia cruzar, pouca gente na área, pouca gente no rebote, errando muito passe por dentro, passes laterais, falta de concentração e um jogo decisivo. Então, ainda bem que o time conseguiu voltar com outra postura no segundo tempo e conseguiu a classificação. Boa noite, Diniz, Sérgio, podcast Cruz Maltino. Mais uma vez, você foi hostilizado pela torcida, mesmo com a classificação, depois das cobranças de pênalti, torcedores ali vaiando, xingando. Como está sendo para você trabalhar com essa pressão, torcida já começando a pedir a sua demissão? Não, eu adoro estar no Vasco. Eu escolhi vir para o Vasco. Se você vê os números, que é uma das maneiras de olhar também o trabalho do treinador, é você ver o que o time produz e o que o time oferece. Então hoje foi 31 chutes a gol contra 6. Contra o Chapecoense, números parecidos. Contra o Bahia, também na mesma linha. E contra o Mirassol, se você pegar todas as estatísticas do Mirassol lá, o Vasco, as 3 vezes jogamos contra o Mirassol, tivemos estatísticas assim, que te aproxima de ganhar o jogo. O placar final do jogo, ele é soberano. E ninguém discute isso. Só que o trabalho, assim, eu tenho confiança no trabalho. Voltando na questão do número, o trabalho, minha vida sempre foi assim. No Fluminense, quando ganhou em 2023, teve um momento da temporada que o Fluminense ficou acho que 10 jogos sem vencer. E começou igual aqui, assim, a torcida insatisfeita e muita coisa que coisa também que não é, que já aumenta, porque aproveita um momento ruim. E o time depois conseguiu ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa e terminar em 6º ou 7º no Brasileiro. Então esses momentos a gente sabia passar. A gente tem jogado partidas boas com resultados ruins. Hoje a gente jogou muito mal o primeiro tempo e jogou bem o segundo de novo. Eu espero que a gente consiga. A gente tem um problema da ausência do Ryan e vocês têm que concordar com isso. O Ryan, o time meio que se acostumou com a presença do Ryan. Se você imaginar que a gente chutou 31 bolas no jogo,
30 no outro, e 20 e poucas no outro. O Ryan, com o poder que ele tinha quantos gols que ele já não teria nessa temporada. E a gente está achando soluções para o time. E não dá para admitir, a gente tem que ser muito criticado pelo que aconteceu no primeiro tempo de hoje e aconteceu no primeiro tempo do Flamengo. Foi fora da curva, coisa que não pode acontecer. Agora, das outras partidas, a gente tem que melhorar o aproveitamento, criar uma das coisas, a gente continuar criando chances, mas aproveitar mais e oferecer menos chances no adversário. A gente não ofereceu muita chance hoje ao Volta Redonda. Eles tiveram 2 chances claras, uma eles fizeram. Diniz, eu queria te perguntar.